Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Giovana Cruz. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso Noções Básicas de Primeiros Socorros. O nosso curso ele tem como objetivo esclarecer de forma simples e objetiva os primeiros atendimentos a serem realizados em situações de emergência e urgência, visando a manutenção da vida até a chegada do socorro especializado. Então, o que são primeiros socorros? Os primeiros socorros eles são as medidas iniciais e imediatas aplicadas à vítima fora do atendimento hospitalar, executadas por qualquer pessoa, para garantir a vida da vítima e evitar o agravamento das lesões existentes. Então, são aqueles primeiros cuidados realizados fora do ambiente hospitalar, que qualquer pessoa ela pode estar realizando, sendo que ela deve ter alguns conhecimentos para poder realizar esses cuidados. A ajuda é realizada até a chegada do atendimento especializado, que pode ser uma equipe de saúde, o SAMU, o Corpo de Bombeiros. E o objetivo desses primeiros socorros é manter as funções vitais, ou seja, proteger a vítima e reduzir o sofrimento dela. Então, princípios gerais dos primeiros socorros. Ser rápido, mas não precipitado. Então, você tem que ser objetivo na hora de realizar os cuidados, os primeiros socorros. Usar bom senso, sabendo reconhecer suas limitações. Não fazer nada que você não saiba fazer. Por isso que a gente precisa pedir ajuda e a gente vai ver isso mais adiante. Agir com calma e confiança para evitar o pânico, tanto o pânico das pessoas, os curiosos que ficam ao redor, como também da gente mesmo enquanto prestador de cuidados. Demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança. Isso é muito importante. Manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando-a. Quando você se aproximar da vítima, que você for se identificar, dizer seu nome, perguntar qual é o nome dela, você tem que estar com a atenção voltada para ela. Falar de modo claro e objetivo. Aguardar a resposta da vítima. Então, vamos ver se a vítima ela vai responder. Ela está consciente ou está inconsciente? Ela consegue me responder ou não consegue me responder por alguma causa determinada? Explicar o procedimento antes de executá-lo. Então, qualquer cuidado que você for prestar a essa vítima, você deve explicar a ela qual é. Ah, senhora, eu vou ajudar a senhora a cuidar da sua queimadura, a conter um sangramento. E vai explicar qual é o procedimento. Responder honestamente às perguntas que a vítima fizer. Então, muitas vezes a vítima ela está angustiada, está nervosa e ela faz uma pergunta a você e você pode se sentir um pouco resguardado, um pouco inseguro para responder a ela, talvez com medo dela se preocupar mais, se agravar mais, mas você tem que ser honesto com as respostas que vai dar a ela. Com cuidado, claro, mas honesto. Atender a vítima em local seguro, isso é muito importante. Então, removê-la do local se houver risco de explosão, desabamento ou incêndio. Gente, olha, um dos princípios do primeiros socorros a gente vai ver nos slides a seguir, é a questão da segurança, a avaliação da cena. Então, para a gente prestar um socorro a alguém, a gente primeiro tem que garantir a nossa segurança e depois a segurança da vítima. É primordial que a gente movimente o mínimo possível essa vítima, porque a gente pode, durante essa movimentação, causar alguma lesão a ela. Mas existem alguns casos, umas exceções, onde nós poderemos estar vendo, onde pode estar havendo a movimentação dessa vítima, que é como vem aqui dizendo no nosso material. Em caso de risco de explosão, em risco de desabamento, de incêndio, em risco de inalação de gases nocivos para você, socorrista, e para a vítima, né? Você que está dando socorro a essa pessoa. Então, nessas condições, é justificável que a vítima ela seja recolhida, movimentada do local onde ela está, onde ocorreu o acidente. Então, funções de quem está prestando socorro. Então, quais são as minhas funções enquanto pessoa que estou ali para prestar um socorro para uma vítima, né? De um acidente, seja ele qual for. Contatar o serviço de atendimento emergencial, servindo como elo entre a vítima e o serviço de emergência. Você será o elo entre o serviço de emergência e a vítima. Manter a calma e a serenidade frente à situação, inspirando confiança
e evitando situações de pânico. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, evitando ocasionar outras lesões ou agravar as que já existem. E agir somente até o ponto do seu conhecimento e técnica de atendimento, não ir além do que você sabe fazer. Por isso que é importante a gente, durante o atendimento, entrar em contato com um serviço especializado, porque a partir daí ele também vai nos orientar o que é que a gente pode estar fazendo até a chegada deles. E aí vem uma grande pergunta que é importante a gente saber distinguir durante um atendimento a uma vítima, né? Durante os primeiros socorros. Qual é a diferença de urgência e emergência? Então, urgência é a situação em que as alterações do estado de saúde da vítima não oferecem um risco imediato de morte, porém requer um atendimento médico, né? Um atendimento especializado o mais breve possível. Um exemplo de urgência: uma fratura que não seja uma fratura exposta, onde haja muito sangramento, uma febre, que não seja uma febre tão intensa, uma queimadura, podem ser, dependendo do caso, ser considerada uma situação de urgência. E o que é uma emergência? Emergência é a situação em que o indivíduo apresenta o estado de saúde crítico e com risco iminente, um risco imediato de morte. Portanto, o atendimento médico deve ser imediato. Quando a gente vê situações de emergência, uma parada cardiorrespiratória, um trauma crânioencefálico, o TCE que a gente fala. Então, são situações de emergências. Trouxe aqui algumas situações de emergência, né? E de urgência também, distinguindo. Eles falam aqui das intoxicações, né, alimentares por drogas, os envenenamentos, cortes profundos onde existem grandes hemorragias. E tem vários exemplos para vocês darem uma lida depois e aprofundar no material. E como prestar os primeiros socorros, né? O que é que eu devo fazer? Inicialmente, a gente tem que estar atento para 3 medidas de segurança quando se trata de primeiros socorros, antes de iniciar o cuidado em si. Primeiro, cuidar da sua própria segurança. Segundo, avaliar a cena do acidente. Aquela cena é segura? Existe algo que me coloque em risco nessa cena e coloque em risco a vítima ou os demais curiosos que estão por ali? E coletar informações sobre o acidente. Você chegou, não viu o que aconteceu. Se teve alguém presente na hora do acidente, é importante que ele diga, ó, por exemplo, foi um acidente de carro, uma colisão. Não, olhe, um familiar, a gente estava em casa, eu cheguei, ela estava desmaiada, tinha falado com ela há poucos tempos, há 2 minutos anterior e estava chegando em casa. Então, informações que sejam importantes para que você tome medidas imediatas, iniciais. E você até repasse também na hora que você for acionar o serviço de urgência, o serviço especializado, você repasse essas informações. Então, como é a abordagem inicial? Identifique os riscos no local de acidente. Se existe risco de explosão, se existe risco de desabamento, choque elétrico, atropelamento e se existe risco de queimaduras, de afogamento, contaminação por produtos químicos, ataque de animais e insetos e violência também pode ser outro risco encontrado. Analisou a cena. Então, ao analisar a cena, é possível identificar situações de risco e avaliar as lesões e ferimentos de modo rápido, para ter noção da gravidade da situação e então chamar por ajuda. E vocês vão chamar por ajuda, né? Aí, geralmente a gente chama por ajuda Corpo de Bombeiros, que é o 193, SAMU, 192, né, a ligação, ou então o serviço de emergência local, que exista no espaço, né, no local onde você esteja prestando a assistência. Então, após analisar a cena e chamar por socorro, você vai iniciar os primeiros cuidados com a vítima. E o que é que você faz? Você se aproxima da vítima. Então, inicialmente eu vi que a cena, ela não tinha riscos para mim. Ou se tinha, eu retirei a vítima, né? E comecei os meus primeiros cuidados. Uma coisa muito importante também, quando a gente pensa em nosso cuidado, é a gente estar utilizando equipamentos de proteção individual. Os EPIs, luvas, máscaras,
óculos, avental se tiver disponível. Por quê? Porque a gente pode estar tendo contato direto com a pessoa que tem alguma doença, a gente pode estar tendo contato direto com algum fluido desse paciente, com sangue. Então, essa parte inicial da gente utilizar equipamentos de proteção individual faz parte daquelas 3 medidas quando a gente pensa na nossa segurança, na segurança própria. Porque primeiro eu tenho que garantir a minha segurança para depois garantir a segurança de outra pessoa. E aí você tomou todos esses cuidados, avaliou a cena, observou o que tinha acontecido, colheu algumas informações, você vai se aproximar da vítima. E você vai se identificar, inicialmente pedir para que a vítima não se mexa. A vítima, ela pode estar caída no chão, ela pode estar inconsciente, ela pode estar consciente. A vítima, ela pode estar tentando interagir com você em pé, fazendo algum sinal que você não sabe o que é. A vítima pode estar conseguindo conversar com você. E a gente vai ver determinadas situações e como ter os cuidados, né, os primeiros socorros para cada uma dessas determinadas situações. Mas, inicialmente, o que a gente vai fazer? Se aproximar da vítima e se identificar e pedir para que ela não se mexa, principalmente levando em consideração uma vítima que está no chão, né, caída, seja ela consciente ou inconsciente. Então, se a vítima estiver consciente, a gente vai descobrir o nome dela, apertar, senhor, qual é o seu nome, né? E verificar o nível de consciência. O que é verificar o nível de consciência? O nível de consciência a gente vai ver se essa paciente ela está acordada, se ela está conseguindo me responder de forma articulada, bem, ou se ela está tentando conversar comigo, mas não consegue, se ela está sonolenta, ou se ela está totalmente desacordada. Então, se ela está sonolenta, tentando interagir, não consegue, ou está falando normalmente, ela está consciente, né? Com algumas alterações. Por exemplo, se ela está sonolenta, mas está consciente. E se ela está totalmente desacordada e não responde a nenhum estímulo verbal seu, nem se mexe, ela está inconsciente. Então, se a paciente estiver consciente, atente para os relatos dela. Ela tem o quê? Ela tem uma queixa de dor intensa, ela tem dificuldade de se comunicar, ela está sinalizando para alguma parte específica do corpo e não consegue falar por algum motivo, ela relata que está muito sonolenta, ela está tonta, então é muito importante a gente atentar para as informações, os relatos que elas nos passam inicialmente. Mas se a vítima estiver inconsciente, aí imediatamente a gente vai pegar o telefone e vai ligar para um serviço de emergências médicas, um serviço especializado, e informar que você encontrou uma vítima inconsciente. E atenção, gente, é importante aquilo que eu disse inicialmente, evitar movimentar a vítima. Mas se for inevitável, tome o cuidado tanto com a coluna vertebral da vítima, quanto com os membros, porque dependendo do que tenha acontecido com ela, se ela tiver sofrido algum acidente, uma queda, um acidente de carro, por exemplo, ela pode ter causado alguma lesão na coluna vertebral. Então, durante essa movimentação, você pode agravar a lesão que já tinha acontecido. Sinais da vítima. A gente também deve observar os sinais da vítima, não só aquilo que ela relata. Muitas vezes você encontra a vítima inconsciente e ela não vai conseguir relatar nada. As únicas informações que você vai receber vão ser das pessoas que presenciaram. E se houver pessoas que presenciaram. Então, quais são os sinais que você pode estar observando? Se existem traumas, cortes, queimaduras na vítima, alguma fratura que seja visível, seja ela exposta, né, ou não. Se existe sangue, como é que está a cor da pele dessa vítima? Ela está muito avermelhada, ela está muito pálida, ela está com a ponta dos dedos azulada, o lábio dela está pálido, está azulado, ela está fria, existe suor nela, ela está com muita sudorese, ela tinha vômito presente, tinha urina, fezes, tudo isso é muito importante e você vai estar repassando essas informações para o serviço de urgência o serviço especializado que você vai estar falando no telefone. Então, assim, de modo geral, o que é que a gente faz inicialmente? A gente vai checar o local, a gente vai se cuidar, né? Cuidar da nossa segurança usando EPIs, cuidar da vítima, a gente vai coletar informações e a gente vai pedir ajuda. E a gente vai avaliar a vítima, todos esses sinais que ela apresenta, o que ela relata e vai iniciar os nossos cuidados, dependendo de qual seja o cuidado que ela precise. É um cuidado para queimadura, é um cuidado ela está com uma parada cardiorrespiratória, ela está tendo uma crise convulsiva, a gente vai iniciar esses cuidados.
e tentar manter os sinais vitais. Por que manter os sinais vitais? Porque os sinais vitais, como eles já propriamente dizem, eles são os sinais que identificam, que nos mostram, são sinais que nos mostram que nós estamos com os padrões de vida normal, nós estamos bem. Então, atenção para os sinais vitais. Então, quais são os sinais vitais que você vai conseguir observar? Você não vai conseguir mensurar exatamente esses sinais vitais, mas você vai conseguir observar a respiração. Então, a respiração é um sinal vital. Para uma pessoa sobreviver, ela tem que respirar. Então, a respiração, como é que você vai observar na vítima, né? Ela está deitada. Observe a movimentação do tórax e do abdômen. Se existe uma expansão, se esse tórax e esse abdômen estão se movimentando, então ela está conseguindo respirar. Eu vou ter aqui atenção, o tempo máximo que o cérebro ele permanece saudável sem o oxigênio, que é o principal combustível do cérebro, é por até 4 minutos. Então, após esse período, vai existir lesões irreversíveis no tecido cerebral, no cérebro, que podem levar essa pessoa à morte. Por isso que é tão importante a gente ter atenção para os sinais vitais para a respiração. Então, a respiração normal, numa pessoa adulta, ela é de 12 a 22 respirações por minuto. Não necessariamente você vai precisar contar. Sua preocupação principal é saber se ela está conseguindo respirar, se existe uma movimentação do tórax e do abdômen. Se você tiver tempo, se a pessoa estiver acordada, consciente e você conseguir contar, ótimo, que já é uma informação que você vai informar o serviço médico de urgência e emergência. Outro sinal vital importantíssimo, frequência cardíaca, ou pulso, né? Quando a gente avalia o pulso. Então, vocês podem, se vocês souberem realizar a técnica correta, verificar a pulsação dessa pessoa. Como é que você vai ver? Você vai conferir a pulsação tocando uma das artérias do pescoço. Existem 2 artérias principais aqui no nosso pescoço, a carótida. E a gente vai tentar palpar ela com o dedo médio e o indicador, esses 2 dedos. Então, a gente vai realizar o toque, tentar palpar para sentir se existe uma pulsação e saber se o coração está conseguindo bombear sangue para todas as partes do corpo. Gente, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês explicando como é que a gente faz a palpação dessa artéria. De modo geral, a gente vai ver que aqui no pescoço da gente a gente tem a traqueia, isso aqui que a gente palpa, e aqui nos homens é mais visível, a gente que tem aquele pomo, né, de Adão, que a gente chama aquele biquinho aqui, a gente vai sentir uma cartilagem. Você vem com seus 2 dedos aqui nessa lateral, o indicador e o médio, na lateral dessa cartilagem e vai tentar palpar. Tô sentindo aqui a minha tranquilamente. Mas eu vou disponibilizar o vídeo para vocês estarem treinando. Isso é importante. Com o treino a gente vai criando mais habilidades. Quando você sente, você sentiu que está pulsando, pronto, você tá tendo pulsação, o coração está conseguindo, o coração está bombeando sangue para o corpo. Eu coloquei aqui um dado, né, adicional de qual seria a frequência normal, em média, de uma pessoa adulta, né? Não de uma criança. Uma pessoa adulta, a frequência cardíaca, ou pulso, de modo geral, ela é normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Um outro dado, né? Um outro sinal vital que vocês vão poder estar avaliando, não vou conseguir mensurar, mas vocês conseguem presumir se a pessoa está com alguma alteração nele, é a temperatura corporal. E ele é muito importante, porque dependendo da temperatura corporal, a gente consegue deduzir que as pessoas que, né, da área especial, da assistência médica especializada, conseguem presumir o que pode ser que está acontecendo com aquele paciente. Então, você pode observar se o paciente, né, a vítima, ela está muito fria, se ela está fria, com muito suor, com a sudorese, suor excessivo, se está muito quente. Então, isso é importante para você estar relatando também ao telefone, ao serviço médico especializado. A temperatura, né, normal de uma pessoa adulta vai de 35,8 graus Celsius até 37 graus Celsius. Então, após essa tensão, né, com os sinais vitais,
é importante a gente ficar prestando os cuidados imediatos, que a gente vai ver nas próximas aulas, os cuidados imediatos para casos específicos. Mas essa é a abordagem inicial. Então, atenção constante para os sinais vitais, como eu já expliquei, a temperatura, né? Se o corpo está frio, se está muito quente, se existe muito suor, a frequência cardíaca, né? Existe pulso ou não existe, a respiração, está havendo expansão ou não, e o nível de consciência, se essa paciente está consciente ou está inconsciente, é importante, são avaliações muito importantes até a chegada do serviço especializado. O serviço especializado de cuidado, ele vai orientar quanto aos cuidados imediatos com a vítima. Por isso que é tão importante lá no início, assim que a gente observa a cena, tem todos os cuidados, já entrar em contato com o serviço, porque muitas vezes ele vai nos orientando em quais os cuidados que a gente já pode estar realizando para manter a vida, para auxiliar essa pessoa com os primeiros socorros. Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos aprender os cuidados específicos em situações de parada cardiorrespiratória, fraturas, hemorragias, intoxicações, queimaduras, asfixias e convulsões. Esse primeiro momento, ele trouxe uma abordagem inicial, de modo geral, que a gente tem que ter com todos os cuidados, né, com todas as vítimas nos cuidados de primeiros socorros. Pessoal, então, muito obrigado. Treine em casa, vejam a questão de observar a respiração, de sentir o pulso, para ver se vocês conseguem, vocês mesmos, vocês conseguem treinar isso. No nosso próximo encontro, nós retomaremos com as noções básicas de primeiros socorros e espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até nosso próximo encontro.